Oi. Professora, crítica literária, escritora, formada em licenciatura em letras pela Universidade Federal de Pernambuco, com mestrado e doutorado em teoria da literatura pela mesma instituição. Ela é autora de textos teóricos que são encontrados em periódicos especializados em âmbito nacional, mas também internacional, da novela histórica Salomé aos textos da crítica literária especializada, ela que foi recentemente publicada pelo selo Mirada, em 2020, uma publicação que traz aí esse romance histórico, recuperando essa personagem da Leila, né, na sua situação de se encontrar sendo cortejada por um poeta, né, que tem esse objetivo de torná-la musa, sabe-se lá que existe, né? Depois vamos conversar um pouco mais sobre isso. Mas ela é também a pessoa que está, agora na sua versão cientista, nessa publicação pelo selo Mirada, né, chamada Mídias, Vozes de Libertação. Uma das curadoras e autores participantes da Antologia de Mulheres Pretas, também pelo Mirada, em 2021, e a Femídia teve uma produção literária profícua, né, que não se resume ao universo da literatura, porque ela criou também um espaço chamado Resinaria, espaço destinado à análise de obras de mulheres vivas, e resenha aí, live bem voltado para conversas sobre literatura, educação, arte, de maneira geral, ambos desenvolvidos no Instagram, e atualmente como professora substituta da Universidade Federal de Pernambuco, no Departamento de Letras Espanhol. Eu vou receber aqui com muita alegria Yaranda Barbosa, você que está nessa produção toda aí, né? Então vamos ver aqui como é que a gente faz para. Seu microfone está aqui fechado, mas deixa eu ver como é que você consegue me ver. Vamos partilhar aqui a nossa tela. Eu estou me vendo, seja bem-vindo. Opa, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei em que horário as pessoas vão. Estamos falando. Opa, perdi teu áudio. Agora. Pronto, é Portugal, 8 horas da noite, Brasil, 4 horas da tarde. Bem-vinda. Então, muito obrigada pelo convite, Georgia. Estou muito feliz de estar aqui falando sobre algo que eu amo, você sabe, né? Que é literatura de modo geral. E, sobretudo, a literatura escrita por mim, organizada por mim e também por outras mulheres. E eu acredito que isso é o importante, né? Você valorizar a literatura, não só a literatura que você faz, mas a literatura de modo geral, e a gente sempre dá as mãos umas às outras, e que isso é importante, demais, demais mesmo. Verdade. Olha, você tem uma produção que é uma coisa assim, extraordinária. Todas as deusas do Olimpo precisam se mexer para acompanhar você, né? Vou começar assim, para poder pensar logo a sua obra, né? É muito importante, de fato, essa grande ciranda, mas vamos começar por Salomé, esse romance histórico, essa personagem Leila, esse momento crucial para como um marco, eu acho, né? Que é o Teatro Santa Isabel, no Recife, o Vautier, quer dizer, todas essas criaturas que estavam na Europa, respirando agora ares americanos, né, brasileiros, e de uma capital nordestina, né, que a gente sabe tem uma história aí de cidade portuária, mas que sempre aspirou-se também uma cidade, a cidade nação, a cidade, quem sabe, referência do reino brasileiro, né, à época. Então, conta um pouquinho desse cenário de Salomé para a gente. Sim, essa cidade Maurícia, né? Que ora a gente trata no masculino, ora a gente trata no feminino. Eu gosto muito de tratar Recife no feminino, né? Então, essa cidade que queria ser a mais nova Paris fora da França. Então, os números, por exemplo, do Recife eram organizados de acordo com a capital parisiense. Então, de leste a oeste, por exemplo, era... não lembro agora se era ímpar, né? E de norte a sul era par, por exemplo, né? Então, eles observavam esse tipo de organização e tentavam fazer igual, as roupas, os comportamentos, e isso, a gente olhando a partir de agora, parece engraçado, mas querendo ou não, a gente se inspira ainda na Europa, né?
e em outros lugares, como, por exemplo, os Estados Unidos. Então, Europa e Estados Unidos geralmente são essas grandes referências para nós, e naquela época, a grande referência era a França. Então, era referência para tudo, para comportamentos, para alimentação, para cultura. Então, o que viesse de fora, sobretudo da França, era uma grande referência e deveria ser seguido. Haja vista as obras que temos aqui. Então, veio primeiro um engenheiro francês, que não se deu muito bem, porque as obras dele não vingaram tão bem assim, ruíram em alguns lugares, e aí contrataram depois Vautier, que foi realmente uma revolução, sobretudo porque Vautier ele se negou a utilizar a mão de obra escravizada na construção do Teatro Santa Isabel. E isso é uma das coisas também que eu trago no livro, ele está aqui, né, sempre ao meu lado. E aqui ele já traz, né, essa pintura que foi já ela é verdadeira, a que está aqui em segundo plano, e em primeiro plano vem Leila e Felipe, que são os personagens fictícios. E Salomé vem para trazer exatamente essa mistura entre realidade e ficção, né, literatura e realmente esse cenário que existe, que é a Recife de 1850, e que as pessoas ficam titubeando, né? Será que é a Recife de 1850 mesmo ou é de 2021 que está aqui? Pois é, elas têm muito em comum, né? De alguma maneira. Infelizmente, né? Infelizmente, mas de certa forma, pelo menos esse traço de resistência que você já destacou, percutindo aí que não estava se naquela época muito distante de 1817, né? Então, esse pertencimento, né, é um diferencial que ainda hoje a gente é lembrado por ele, né? Que bom que você tem a oportunidade de trazer também luzes, né, para dar uma expressão da época para esse nosso grau de resistência, né? Sim. Com todos os débitos, porque infelizmente também fomos das últimas capitais brasileiras a abolir, né? Essa coisa horrorosa, e não vamos falar sobre isso, vamos focar na força contemporânea das artemísias. Então, já que você falou nessa relação aí com Recife dos dias de hoje, né? Queria já começar com leituras tuas iniciais, né? Já para a gente ver a sua atuação aí na literatura, para a gente depois dialogar sobre as artemísias. Tá, eu vou ler então o conto que eu publiquei em Artemísias. É um conto que ele foi um conto pedido, vamos dizer assim, muito pedido. E por que isso? Porque eu já tinha esse conto pronto, e aí quando a Mira Rose Medeiros falou comigo, não é? Me mostrando um conto que ela escreveu, onde havia essa temática, eu disse assim, eu tenho um conto por esse caminho, não é? Aí ela disse, me mostra. E aí, quando eu mostrei para ela, ela disse, não, esse conto vai ter que entrar no livro também de Artemísias. E aí eu ofereci outro, mas aí ela quis esse. Eu posso ler assim mesmo ou eu preciso compartilhar a tela? Não, né? Fica à vontade, tá. O espaço é todo seu. O conto se chama Belinha e diz o seguinte: que saudade de Belinha. A gente brincava o dia todinho e dizia que eram gêmeas separadas, igual as torres onde a gente morava. Bora, Belinha, lá para a cobertura fica olhando o rio, o mangue, o mar, a ponte, o shopping, os prédios pequenos, as casinhas quadradinhas em cima de uns pedaços de pau. O pessoal chama de palafita, um nome engraçado, e que na nossa brincadeira era 4 palitos colados numa caixa de fósforo. Nos contos de fadas, só pode existir uma princesa para cada torre. Eu gritei primeiro que era Rapunzel, porque minha mãe fazia uma trança bem grande no meu cabelo. Belinha sempre foi princesa, porque assim era como o pai chamava ela, minha princesa. A princesa Bela não podia ser outra, porque na casa dela tinha a fera. Quando o pai dela entrava no quarto para dar um copo de leite e contar histórias para dormir, a vista de Bela tremia, ela ficava com sono e não sabia se era sonho, pesadelo ou realidade quando a fera colocava ela no braço para dançar. Mas ardia quando a fera ajeitava o forro do vestido. Era segredo. Bela me contou. No parquinho do condomínio, quando a gente brincava no balanço, vi uma mancha na perna de Bela. Hematoma, ela me disse. Outro nome engraçado.
Agora era palafita e hematoma, igual a trombadinha. Assim a mãe de Bela chamava os meninos lá do Cais de Santa Rita, igual a mentecapto e pernóstico. Esses daí eu ouvi a minha mãe falar com o pai de Bela, mas não sei o que é. Eu acho que é alguém que mente e tem a perna grande. O hematoma de Belinha era outro segredo. A fera disse que ela não podia contar para ninguém. Mas aí apareceu outro nas costas, e outro no braço, e outro na barriga, e eu não podia mais ir na casa de Bela, nem ela na minha. Estava proibido, e ninguém disse por quê. Só que estava proibido. Proibido. Entendeu? Só podem brincar no parquinho comigo ou com a babá. E eu balancei a cabeça para minha mãe, obedecendo. Agora pronto. A gente não pode mais ver as palafitas, nem o mar, nem o rio, nem o mangue, nem a ponte, nem o shopping, nem os prédios pequenos, só por causa de um hematoma. Belinha chegou no parquinho muito triste. Quando eu dei um abraço, ela estava quente. Peguei ela pela mão para a gente se balançar ou brincar na gangorra. Ela disse que não podia. Então, bora para o escorrego? Eu vou primeiro e te espero lá embaixo. Desci na maior velocidade e esperei minha amiga sentada na areia. Belinha subiu e ficou em pé lá no alto. O cabelo voando, parecia que ia se enganchar nas nuvens. O azul do céu se misturou com o azul do olho dela. Ela sorriu, me mostrando a janelinha dos dentes de leite. Deve ter colocado embaixo do travesseiro. Belinha sentou, escorregou e caiu do meu lado com os olhos fechados, deixando no escorrego uma mancha vermelha. Agora eu acho que Belinha virou outra princesa, a Bela Adormecida, porque ela estava deitada, muito pálida, rodeada de flores, com um vestidinho branco. Queria que um príncipe chegasse logo, mas ele não chega. Nem ele, nem a fera, nem a fada, nem ninguém que faça minha amiga acordar. Não sei para onde levaram Belinha. Acho que ela foi para um reino encantado. É isso. O fôlego é que falta numa hora dessa, a emoção, a gente consegue. Dia, né? Nossa Senhora, olha que eu, de fato, embora conheça a antologia, embora conheça a tua obra, tem um impacto, tua energia, né? Ainda assim é alguma coisa muito impactante, né? Com a tua literatura que transcende a condição da pessoa, de fato a gente é transportado para esse outro lugar da experiência, né? Uhum. Sim. E o objetivo de Belinha era exatamente sair da zona de conforto, não em relação ao tema, mas em relação ao ambiente. Seria muito fácil, seria muito lugar comum para mim se eu ambientasse Belinha dentro de uma comunidade, dentro de uma favela, se Belinha fosse uma menina negra e pobre, sabe? Seriam muitos estereótipos que iam apenas reforçar mais estereótipos. E eu quis trazer essa violência para um lugar não comum e que a gente sabe que sim é comum, mas que não aparece nos noticiários, né? Porque é bastante abafado. Então, eu quis trazer para essa classe média alta. Então, quem conhece essas torres gêmeas aí que eu falo, sabe do que eu estou falando, né? As verrugas da arquitetura contemporânea do Recife. E aí eu trouxe esse crime que acontece em um ambiente totalmente não esperado, vamos dizer assim, mas que é muito comum e acontece muito, né? Só que uma coisa é você aparecer, essa criança, quando sofre, e que faz parte de outro ambiente, aparece nos jornais sensacionalistas. E quando acontece em esse outro ambiente, essa criança é enviada, não sei, para a Disney. Então, Belinha veio muito nesse sentido, e eu quis fazer esse jogo com os contos de fadas. E quis trazer uma voz infantil contando o crime, sem se dar conta de que aquilo é um crime, porque até então ela não tem repertório para isso, né? Ela sabe que tem alguma coisa errada, mas ela não. Então, Belinha me saiu muito daqui dessa parte de cima, né? Porque tem contos que saem de diversas partes, né? Então tem contos que eu acho que saem realmente da cabeça. E Belinha acho que saiu muito assim do meu peito e ela pediu para sair. Então, quando eu escrevi esse conto, eu já tinha o nome da menina ia ser Belinha, já sabia onde ia se passar e eu precisava contar essa história precisava sair. Tanto é que ninguém aceitou outro conto para Artemísias, todo mundo só queria Belinha.
É verdade. Exatamente porque ela também diz muito dessa composição que é o Artemísias, né, Vozes de Libertação, no sentido dessa temática mesmo, né, como uma pedra basilar aí, fundamental, fundante também dessa energia das outras que escreveram para a antologia. Fala um pouquinho, então, agora dessa composição coletiva, já que você acompanhou muito de perto e inspirou, de alguma maneira, né, também as outras criações. Sim, a ideia começou com a Mira Rose Medeiros, né, quando ela me mandou o conto, que foi um conto para a oficina que ela estava fazendo, e aí eu falei numa brincadeira, isso daí, se juntar mais umas 3 ou 4 mulheres, que eu tenho certeza que se você perguntar a alguma mulher sobre episódio de abuso, elas vão te dar. E aí, se juntar isso daí, a gente faz uma coletânea, mas totalmente despretensioso isso, não, nunca foi minha intenção. E aí a Mira, caladinha, né? Caladinha falou com, se eu não me engano, com Denise Sintani, que é de São Paulo, chamou Karina e depois chamou Edilúcia, que é a outra organizadora. E quando ela volta para mim, a gente conversando no WhatsApp, ela disse: olha, a gente já tem a organização da coletânea, você está dentro, e a gente vai começar a convidar outras escritoras, outras mulheres, porque a gente não chamou escritoras, né? Há mulheres que são realmente escritoras já de profissão, já publicaram. A gente chamou poetas também, que não entraram com poemas, mas que entraram com contos. Nós chamamos mulheres que tinham muito a dizer e estavam escrevendo pela primeira vez. Então, esse processo foi conjunto nesse sentido também, porque nós não escolhemos apenas mulheres que já eram escritoras ou poetas. Nós escolhemos, ou nós convidamos mulheres que tinham algo a dizer e que não é que elas se sentissem à vontade para falar sobre isso, porque, inclusive, há muitos contos ali, muitos relatos que, embora estejam dentro da linguagem fictícia, aconteceram realmente, né? Então, foi um processo doloroso para algumas escritoras. Elas choraram muito, foi um processo, inclusive, terapêutico, se pode dizer assim, mas que foi libertador. Então, quando os textos começaram a chegar e a gente começou a analisar os textos, eu disse: olha, a gente não deve rejeitar nenhum texto, né? O que tiver com certas falhas, com ajustes, com isso, a gente vai chamar essa escritora, a gente vai conversar com ela, vai dizer os pontos que precisam ser melhorados, a gente vai dar um tempo para que ela refaça e a gente vai aceitar esse texto. Então, essa nunca foi a proposta de fazer uma seleção, tanto é que a gente não abriu, porque eu não queria ter o doloroso papel de dizer não, sabe? Já que essa mulher estava se disponibilizando a contar essa dor, seja de modo ficcional, como foi Belinha, né? Seja de algo que realmente aconteceu e que ela estava ali se expondo. A gente convidou também algumas mulheres para fazer um texto, seja um texto de abertura, seja um texto ficcional, não sei, para aparecer dentro do texto, e teve uma delas que se recusou porque ela não conseguiu. Ela disse: olha, Aranda, muito obrigada pelo convite, mas eu não consigo, porque eu também já exerço uma profissão em que eu me deparo muito com esses casos, e é um assunto que me custa muito, me dói, e eu não tenho condições de escrever sobre. Né? E eu super entendi, eu disse: não tem problema, viu? Fique à vontade, se até o dia que eu te dei, esse prazo, você se sentir à vontade e quiser me mandar um texto, a gente recebe, sem problema nenhum, mas também fique tranquila que eu compreendo totalmente assim o seu posicionamento. E houve escritoras que não conseguiram no início, porque também disseram que não conseguiam escrever sobre o tema, e 3 dias depois voltaram a entrar em contato comigo e disse assim: eu preciso superar esse problema e eu quero escrever sobre isso. Você ainda aceita o meu texto? Eu disse: lógico, me envie que eu aceito. É isso mesmo, processo de curadoria, literalmente, com a cura pela arte, né? Pela experiência da transcendência, que a arte vai ali onde nem, olha, me permita dizer, na minha experiência, nem a psicanálise faz por nós, né?
Uhum, Só de, exatamente. aliás, vamos falar um pouco sobre isso, já que você, além da versão artista, né, como a gente viu pelo teu conto, você tem também esse lugar da crítica, né? Sim. Essas vozes de libertação tem muito a ver com o trabalho que você já vem fazendo, e aqui a gente está num espaço, de fato, de fala feminina, né? Mas Uhum, que atinge também um grau de fala feminista, que é essa ocupação de um papel de protagonismo do gênero feminino, né? Então, uhum. acho que é interessante a gente falar sobre isso também, né? Se essas tais narrativas que a gente enfrenta aí de longa data, como você recuperou no início da nossa conversa, dessa segregação, desse machismo estrutural, né? Como é que a arte e a crítica vem exercendo um papel importante? Por que essa observação fina ela ainda é tão relevante, tão necessária? Uhum. Eu adoro fazer o trabalho de crítica literária, me realizo tanto quanto escrever ficção. Eu amo ser crítica literária e eu não acredito que o papel da crítica seja segregar. Eu acredito que o papel da crítica seja eu trazer uma leitura de um livro e faça com que as pessoas queiram ler aquele livro, sabe? Quando eu fiz o primeiro resenharia, e que eu coloquei lá, que foi Fruta Verde, né, de Suelane Ribeiro, as pessoas começaram a mandar mensagem para mim, onde é que eu compro, onde é que eu compro, onde é que eu compro. Eu digo, gente, não sou eu não, você tem que entrar em contato com a autora, não sou eu. Então eu disse, caramba, é isso, né? Esse papel do convencimento, e realmente eu só trago para o Resenharia aquele texto que eu gosto, e aquele texto que eu quero que as pessoas leiam, sabe? Eu tenho essa necessidade. Gente, vocês precisam ler esse livro. Esse livro precisa sair do anonimato. Essas mulheres precisam ser conhecidas. Quando eu fiz resenharia, de maneira nenhuma eu estava menosprezando as mulheres que já faleceram e que, né, deixaram esse legado para a gente. Muito pelo contrário. E eu sou muito canônica, viu, gente? Tanto tá ali Machado de Assis e não me deixa mentir. Eu não tenho problema nenhum com o cânone, muito pelo contrário, eu acredito que o papel do cânone, não esse cânone que existe nos manuais e como se fosse, né, o grande farol de Alexandria que todo mundo precisa, não, mas muitas obras que existem que são consideradas cânones são a base, né, para o que a gente escreve hoje. Abriram muitos caminhos. E da mesma forma que eu reclamo que mulheres que vieram antes, como Maria Firmina dos Reis, Júlia Lopes de Almeida, Emília Freitas, né, que é uma cearense que vou fazer um trabalho sobre ela, sobre a rainha do ignoto, um trabalho crítico sobre ela, precisam, né, ser trazidas à tona, Emília Bevilacqua também, precisam ser trazidas. Eu acredito que há muitas mulheres vivas que também precisam ser vistas, sobretudo porque agora a gente tem o advento da internet e você pode trocar uma ideia com essas mulheres, você pode comprar diretamente a elas, porque muitos livros são de produção independente, né? Então, o trabalho da crítica, na minha opinião, é esse: eu fazer uma análise sobre determinado livro, destacando muitos pontos, porque uma obra literária pode ser vista de diversos ângulos, né? E traz coisas muito interessantes, elementos muito interessantes e discussões muito interessantes, e eu fazer com que o outro se interesse por esse livro, se interesse por essa obra. É isso que eu quero com a crítica literária. Em relação ao gênero, a gente sabe muito bem, não é, como essas mulheres foram e ainda hoje são muito abafadas, muito silenciadas e muito invisibilizadas. É ainda o papel, sim, da crítica literária, que é masculina, branca e heterossexual. Isso é inegável, né? Em todos os lugares que a gente chegar, que eu for falar sobre isso, eu sempre vou tocar nessa tecla, porque sim, ainda é. Haja vista, aqui o meu vizinho tem um galo, viu, gente? Então vocês vão ouvir sempre ele cantando. Você vê a presença, né, desse lugar aí. Não por acaso é um galo. E aí, ele estava bem caladinho, agora ele resolveu cantar. E aí, essas mulheres, elas sempre são, não é, colocadas em segundo, às vezes em terceiro plano.
E eu sentia muito essa necessidade, eu fazia, poxa, por que as pessoas não conhecem essas mulheres? Poxa, por que isso daqui não está nos livros didáticos? Isso sempre foi uma inquietação minha, não é? E a partir dessa minha experiência enquanto crítica literária, enquanto professora, mas sobretudo enquanto leitora, foi que eu trouxe também para dentro da sala de aula essas mulheres. Tanto é que na cadeira que eu ministro, em uma das cadeiras que eu ministro, né, que é literatura brasileira, eu fiz uma seleção de mulheres e todas mulheres pretas, né? A grande maioria viva. Acho que não tem nenhuma que já faleceu, todas estão vivas. Não, tem uma só que é Carolina Maria de Jesus. Sim. Mas as outras todas estão vivas. E dos homens entraram apenas 2 brancos que eu não abro mão, que é Manuel Bandeira, né, e Marcelino Freire, que os dois eu amo de paixão. Mas eu tenho Miró, eu tenho... E o que entrou que falecido também é Solano Trindade. Né? Mas eu tenho Miró, eu tenho Ricardo Aleixo, e fui trazendo também outras pessoas. Mas só esses 4 homens que entram entre 12 mulheres que eu trouxe para as minhas aulas. Então, eu acredito que esse papel também, quando a gente fala muito, né, de que isso deve ser desconstruído, as mulheres precisam estar em primeiro plano, mas muitas vezes, quando eu estou dentro de uma sala de aula, isso não faz parte do meu discurso. Eu não coloco isso em prática. Então, eu prefiro colocar isso em prática de uma maneira, vamos dizer assim, silenciosa, a fazer determinados posicionamentos, não é, que às vezes não me levam a lugar nenhum. Então, eu prefiro atuar, vamos dizer, eu sempre digo, né, eu prefiro ação do que textão. Mais eficaz. É muito mais eficaz. Então, essa segregação, ela existe, óbvio, mas eu acredito que espaços como esse aqui, que é o Mulherio das Letras, eles são fundamentais para que a gente vá desconstruindo e para que a gente vá trazendo essas mulheres cada vez mais para o primeiro plano, né? Ontem eu até participei de um evento que aconteceu em Montevidéu, foi online, mas essa cidade que sempre me recebe, seja presencialmente, seja virtualmente, me recebe de uma forma muito carinhosa, e era jornadas lusófonas, né? Então era um evento dedicado apenas, ainda vai acontecer até sexta-feira agora, e é um evento dedicado apenas à língua portuguesa, do Brasil, Portugal e de alguns países africanos. E eu trouxe você cita, né, Conceição Rodrigues, com Molhada até os Ossos. E foi assim. Né? Que aqui, pela nossa programação, acaba de conversar também aqui nesses painéis do Mulherio das Letras. Também e foi presente. Um furacão, assim, né, quando eu levei a poesia dela. Então, aqui ou acolá, né, a gente vai levando essas mulheres. Então, eu também convidei mais 2 pessoas para participar. E uma dessas pessoas vai falar sobre Celeste Estrela, que é uma senhora que é mineira, mas que mora no Rio de Janeiro há muito tempo, com coroação preta, e que lançou o livro ano passado, aos 79 anos, seu primeiro livro. E outra pessoa que eu convidei para participar do evento vai falar sobre Márcia Wainakambeba, e aí vai trazer a literatura indígena. Então, a gente vai estendendo esses tentáculos, né, para tentar se agarrar e levar essas mulheres a cruzar fronteiras. Extremamente importante, né, essas trocas aí literárias, esses intercâmbios. Eu te conheci também, nossas poeticidades, né, nossas poéticas aí, traziam também autoras brasileiras, no teu caso, uma poeta que é Silvina Ocampo, né, essas subjetividades femininas que, como você falou, ainda que sempre se tentou muito obscurecer e abafar, superaram, né, essas possibilidades da crítica e do mercado, né? Aí, então, uma pergunta que eu acho que cabe ainda, né, apesar de tudo que você já falou e explicou, é se essa crítica literária ultrapassa o gênero, né? Só para falar de forma resumida, assim. Sim, eu acredito que sim. Não é? Eu acredito que o papel da crítica seja esse, não ser colocada em cima de um trono. Eu acredito que o que está faltando muito para essa crítica literária é trazer essa literatura de forma prática, sabe? Esse foi o grande papel de Salomé, por exemplo. Eu quis fazer um livro em que a pessoa que não faz parte da academia pudesse ler e entender,
e a pessoa que faz parte da academia possa ler, entender e analisar. Mas o meu grande público-alvo aqui foi as pessoas que não fazem, são as pessoas que não fazem parte da academia, e são pessoas que há muito tempo não leem um livro, sabe? Ah, eu não gosto de literatura porque é difícil, porque é cansativo, porque é chato. Então, eu acredito que ultrapassa o gênero também nesse sentido, que sempre quando a gente fala em literatura, a gente pensa logo em homem, né? E a grande surpresa é quando você traz uma mulher que está viva, e às vezes essa mulher, ela é sua vizinha, ou ela é amiga do seu filho, ou ela é amiga do seu marido, ou ela é amiga da sua irmã, ou ela é, né, é sua sobrinha. Então está dentro de casa, a literatura está aqui, está perto de você. Acredito também que essa crítica ela ultrapassa o gênero quando ela quer se fazer presente dentro da casa das pessoas, dentro do cotidiano das pessoas. Né? Então, eu quero trazer esses personagens para dentro do cotidiano, eu quero que essas pessoas transitem pela Recife e pensem, quando olhem para as Torres Gêmeas, foi ali que aconteceu aquele negocinho com Belinha. Eu quero que as pessoas passem na frente do Teatro Santa Isabel e digam assim, foi aqui que Felipe fez tal coisa. Eu quero que elas atravessem a ponte, né, Buarque de Macedo, e digam, foi aqui que Leila fez tal coisa, sabe? Então, eu quero trazer isso para dentro. E eu quero que as pessoas saibam que quem escreveu aquilo dali foi uma mulher, que está viva, sabe? Isso que a gente toca muito na tecla, né? Poxa, foi uma mulher quem escreveu. Não é que isso seja impossível, sabe? Mas só que e ontem também foi um questionamento que eu fiz, né, que quando uma das palestrantes trouxe uma relação de livros do Brasil que ela trabalhou, ou que ela trabalha dentro de sala de aula, ela só trouxe homens. Sim. E na poesia ela só trouxe Cecília Meirelles. Já pensou? Então, A prática, né? Então, quando a gente pensa assim, literatura, primeiro a gente pensa em gente que já morreu, homem, velho e branco. Né? Então, a crítica, eu acredito que ela tem que vir para ultrapassar mesmo essas questões de gênero, de sexualidade, de etnia, sabe? Ela vem para dizer, olha, o repertório que a gente tem, né? O leque, a quantidade de frutas que a gente tem dentro do Brasil é a quantidade de literatura que a gente tem dentro do Brasil. Pense na quantidade de frutas, é a quantidade de literatura que a gente tem. Né? Então, a gente precisa devorar essa literatura. Uma infinidade de possibilidades aí, a literatura representando uma única vertente. Mas então agora a gente vai entrar numa possibilidade aqui que é a de conhecer o indivíduo, né? A pessoa, a mulher Aranda Barbosa, a sua trajetória até a literatura, porque esse espaço do Mulherio das Letras Portugal, Recife, é exatamente uma ponte também de criar esses laços que você antecipou aí a sua fala. Somos milhares, né, em todos os lugares do planeta falando língua portuguesa, aqui especificamente mais de 400 fazendo parte de uma mesma antologia, dessas 400 que sabem bem as suas obras, o seu trabalho, a sua experiência de literatura, é uma experiência partilhada com outras mulheres, né? Então, nessa grande ciranda, é conhecer um pouco o indivíduo e Aranda Barbosa, para depois a gente entrar nessa profusão de trabalhos que você faz, né, também. Mas primeiro você, qual foi seu primeiro contato com a literatura? Meu primeiro contato com a literatura foi antes mesmo de eu saber ler e escrever, que foi com a minha irmã, que eu tenho dentro de casa, a minha irmã, eu não digo mais velha, porque eu tenho uma irmã adotiva, né, que ela passou a morar com a gente muito nova, e aí ela é minha irmã, mas minha irmã, a segunda mais velha, vamos dizer assim, e que ela sempre estava com o livro na mão, aqueles romances que eu digo a ela que é água com açúcar, Júlia, Bianca, Sabrina, Bárbara, e ela ria, ela chorava, depois ela estava irritada, depois ela estava transtornada, e eu não sabia o que era aquilo, né? Eu sempre via ela com o livro na mão, e minha mãe dizia assim, parece que é doida, solta esse livro, você vai ficar doida, uma hora está rindo, outra hora está chorando. Então, foi ela que me deu essa curiosidade de saber o que é que existia ali naqueles livros, né? E que fazia ela ter aqueles picos de emoção e aqueles sentimentos encontrados. Depois, a literatura chegou para mim através de Ruth Rocha, Marcelo Marmelo Martelo.
E para mim foi um mundo que se abriu, foi o véu de Ísis que caiu assim. E quando eu vi aquele menino fazendo aqueles questionamentos, e eu me dei conta de que eram exatamente os mesmos questionamentos que eu fazia. Por que a mesa se chama mesa? Por que cadeira é cadeira? Óbvio que eu não sabia que essas eram questões de arbitrariedade do signo. Mas isso era uma coisa que eu era uma criança esquisita, viu? Era uma criança estranha. Eu filosofava, eu ficava pensando por que as pessoas moram na rua, enquanto outras moram numa casa com piscina, e por que as pessoas discriminam outras. Então, esses eram meus pensamentos, eu criança. E quando eu me deparo com Marcelo Marmelo Martelo, né, porque o leite é leite e não suco da vaca, que eu dizia, eita, eu também já perguntei isso, né? E aí esse processo foi aumentando, 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 essa angústia também foi aumentando, porque eu não tinha com quem conversar, então eu lia, mas eu não tinha com quem falar sobre aquilo. Na adolescência piorou, porque eu entrei nos clássicos, ninguém lia, que a professora passava, mas eu lia todos, e eu queria discutir sobre aquilo, né? E não tinha com quem discutir. Então, enquanto as meninas estavam querendo saber o próximo episódio de Malhação, se Cabeção ia ficar com não sei quem, eu queria saber o que ia acontecer no próximo capítulo de Dom Casmurro. Né? Cabeção era eu, né? Eras tu. Eu queria saber, mas por que ela não responde a ele, sabe? Por que Capitu é calada? E Betinho fazia esse silêncio é que me angustia. E eu dizia, não é, e ela não responde. Sabe? Então, eram essas questões que eu ficava pensando. Me apaixonei também por Manuel Bandeira, né? Quando a Indesejadas da Gente chegar, e eu disse, o que é isso? Né? O que é esse homem? E aí foi um acúmulo. Prestei vestibular para jornalismo, não consegui, depois prestei de novo, não consegui. Eu disse, opa, então não é para eu entrar. Alguma coisa tem ali. Ainda bem, meu Deus. Uma literata, para que mais uma jornalista? Aí eu disse, o que é que isso quer me dizer, né? Nossa. Eu disse, espera aí, o que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de literatura, eu gosto de história da arte, Aí eu disse, não, eu vou fazer letras, e foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida, não consigo me ver fazendo outra coisa, né? Sempre fui CDF, sempre fui a queridinha dos professores, passei em primeiro lugar do grupo, minha nota na época da Coveste, né? Que eram as 2 fases, foi 8,8, então foi uma nota altíssima. Dentro da universidade também, tive muito carinho dos professores, sempre fui muito amiga dos professores, nunca recebi um não da universidade. A universidade sempre esteve à minha disposição, vamos dizer assim. Tudo que eu precisei, da graduação ao doutorado, eu tive da Universidade Federal de Pernambuco. Viajei pela universidade, fiz intercâmbio pela universidade. Então, assim, eu sou apaixonada pela UFPE. Depois fui professora substituta da UFPB e disse, realmente é isso que eu quero para a minha vida, porque quando eu entrei na universidade, eu lembro no primeiro dia de aula, que eu estava subindo a escadinha do CAC, né? Eu pensei assim, é isso que eu quero para a minha vida e eu não quero sair daqui nunca mais. Eu lembro perfeitamente disso. E realmente é isso. Eu amo a vida acadêmica, gosto muito da vida acadêmica, eu adoro a vida acadêmica, eu adoro participar de congresso, de palestra, analisar livro, eu gosto de estar rodeado de livros, eu gosto de incentivar meus alunos a participarem de congressos, a fazerem artigos, resenhas, a publicar, eu gosto, né? E aí, ano passado, com a pandemia, infelizmente, né? E dentro desses processos dolorosos de perda e de tudo, foi a literatura quem me salvou, né? Foi a literatura quem não me deixou cair. Eu não vou dizer assim, eu caí, não. A literatura impediu que eu caísse, porque se eu caísse, eu não sabia em que abismo eu iria me meter, né? Porque foi um processo muito doloroso, 2020, com todas essas perdas, né? E a gente chegava e fulano morreu e isso e foi-se embora e o noticiário e aquilo e a gente não sabia como é que isso seria. E aí a literatura veio e me salvou me impediu, vamos dizer assim, de desabar. Comecei a fazer contos,
Eu disse, vamos ver se isso presta. Mandei para uns amigos, meu Deus, o que é isso? Ciaranda precisa publicar, precisa publicar. Eu digo, mas vocês são meus amigos, eu não sei se voga. Aí mandei para uma antologia. Sim. Eu disse, vamos ver, que ninguém me conhece. E, por minha surpresa, foi aprovado na antologia. A antologia O Amor nos Tempos de Lonjura, que foi organizado por umas meninas do Ceará. Depois eu disse, vou fazer outro teste. Escrevi um texto fantástico e enviei para a Revistaria, também uma revista literária, e foi aprovado. Eu digo, opa, então isso tem futuro. Os bons sinais, né? O pertencimento. Sim, e foi quando eu comecei a fazer Salomé, que seria um conto, de uma página e meia, depois passou para 5, depois passou para 15, depois passou para 50. Eu digo, essa mulher não para mais, né? Leila não para mais de surgir, começaram a vir ideias. Infelizmente, houve aquele caso de Miguel, do menino Miguel, e foi quando também eu dei outro, né? Foi outro impacto assim em mim. Já havia tido há tempo já o caso de Marielle, tinha sido um impacto, e eu queria que essas discussões aparecessem no livro, mas quando veio o caso de Miguel, eu disse, eu vou ter que reformular esse livro. Eu vou ter que reformular esse livro, e aí essas questões, né, sociais apareceram de modo mais aflorado dentro do livro, tanto é que a novela é dedicada a ele, né, ao menino Miguel. Exato. Porque eu queria muito que essas questões sociais aparecessem. E a literatura também faz parte da minha vida, a partir do momento que eu tenho um filho também. Esse filho se chama Wendel Renato, ele já tem 22 anos, está terminando a graduação dele, e ele ama também ler, ele tem a coleção de livros dele, só vive comprando livro, só vive chegando em casa os boxes de livros dele. Maravilhoso. Para garantir já um pertencimento na próxima geração também. É importante, são territorialidades. Uhum. E tenho 2 cachorros, um se chama Zorro, ator da literatura, o outro se chama Romeu. Fantástico, personagens magníficos, homens amáveis, né? Apesar de que esse Romeu é por conta de um cantor, né, da República Dominicana, mas o nome desse cantor é Romeu por conta do Romeu de Shakespeare. Fantástico, olha, mas é uma ressalva muito importante, porque você tem aí, como a gente falou também, esse espaço resenharia, né? Onde esses laços que você já firmou no seu mestrado, no seu doutorado, nessa sua extensão, né, fora do Brasil, né, no seu percurso acadêmico, né, e que você traz com esse pertencimento diário, né? Ou seja, você também faz um papel extra-academia, além de desempenhar muito bem, exercer esse amor recíproco, né, com a academia, você extravasa, o que é muito importante, não só pelo advento da internet, mas por causa esse hábito do encastelamento, né? Das barreiras, dos muros, das divisões, do natural divisor que sempre houve entre as águas do mundo, né? Que de fato... me lembrei de uma frase agora, não existem territórios, né? Existem mares divididos por terra, né? E aí, mais ou menos, você põe abaixo essas divisões com seu resenharia. Então, só para a gente finalizar aqui, mas eu já agradecendo demais a sua participação no Mulherio das Letras Portugal, lembrando sempre que é uma organização da Infinita Portugal. Adriana Meirin, que é uma recifense que se mudou para o Rio de Janeiro, hoje se mudou para Lisboa, e como nômade aí, mas com essas 3 nacionalidades, essas 3 naturalidades, consegue exercer muito bem esse papel de coordenar um evento que está no seu 3º encontro e que reúne, de fato, uma infinidade de pessoas, de continentes e de falares em língua portuguesa. O espaço é todo seu aqui para esse momento, com o meu agradecimento pessoal, porque sou muito admiradora do teu trabalho, da tua energia, da tua força criativa. É maravilhoso ver e partilhar de alguma maneira, né? Nada, Georgia, eu que agradeço o espaço, agradeço a você pelo convite, e agradeço você também por participar de Artemísias, né, com aquele prefácio lindo ali. A gente
quis trazer só mulheres em Artemísias, Vozes de Libertação, então da capa contra capa, literalmente, foi produzido por mulheres, então a editora-chefe é uma mulher, é recifense, a pessoa responsável pelo projeto gráfico é uma mulher, a pessoa que fez a ficha catalográfica é mulher, né? Todos os contos são escritos por mulheres e sobre mulheres, e isso foi uma das coisas também que falaram. Ah, por que vocês não fizeram também os contos abordando a violência em relação a meninos? Bom, eu acredito que existem várias causas no mundo, não é? E a gente escolheu essa causa para lutar neste momento, o que não impede de a gente, mais para frente, escolher outra causa para lutar também. E eu acredito também que, ao invés de as pessoas dizerem assim, por que vocês não fizeram ou vocês deveriam, essas pessoas deveriam investir energia para fazer aquilo que elas acreditam que a gente deveria ter feito. Então, já que as meninas do Artemis não fizeram, vamos fazer, não é? E aí, cada um escolhe uma causa para lutar, no final das contas, existem várias causas sendo defendidas. E, principalmente porque essa é uma causa que nos atinge diretamente. Então, a gente primeiro fala sobre nós, tentamos curar nossas feridas, né? E não deixar que essas cicatrizes se abram novamente. E aí depois, quando a gente estiver nesse processo de cura, a gente passa para outras questões. E aí te agradeço muito, o Artemísias vem também com uma grande variedade de mulheres de diversas etnias, diversas partes do país, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Paraíba, Pernambuco, Ceará. Então, a gente vem com mulheres que são poetas e que disseram assim, eu não quero fazer poesia, eu quero fazer conto, e trouxeram contos, né? Mulheres que vieram também de um exercício terapêutico e disseram, esse poema aqui eu escrevi por conta da terapia, né? E aí posso botar? Pode, e aí a gente colocou. Mulheres ilustradoras, então nós temos também ilustrações. Gente, quem quiser baixar, Artemísias, está lá no site do Mirada Janela, tá? É só você entrar e botar Artemísias, que ele já te dá, e o link, o download, ele é gratuito. E vamos agradeço muito. Não, vamos dar o serviço todo, completo. O site, o selo editorial Mirada, né? Tem um site. Então, como é que as pessoas acessam o site para fazer essa busca? Elas podem colocar Mirada Janela no Google, Mirada Janela Artemísias. E aí ele já vai te jogar direto, certo? No Google, você pesquisando assim, ele vai direto. O Resenharia, o que é que a pessoa precisa fazer para acompanhar? Pelo teu Facebook é bastante, eu tenho algum outro caminho? O Resenharia, ele acontece no Instagram. Sim, certo? E aí, por conta desses congressos, porque os eventos começaram a acontecer agora no final do ano, né? Setembro, outubro, novembro e dezembro, eu estou bem presa nesses congressos. Então, eu vou estar na Bienal do Livro, ontem eu participei de um congresso, dia 7 eu tenho outro congresso. Sim, sim. Então, eu estou com muitos congressos, o Resenharia ele vai dar uma paradinha, mas ele está no Instagram. Sim, todo o acervo do Resenharia a gente acha no Instagram. Encontra no Instagram. Olha, eu juntei Facebook e Instagram. Engraçado, meu Instagram aparece com o nome Facebook, você acredita, mas atualizando, então é de fato até um novo movimento artístico, né? O Instagramismo. Então, pelo Instagram a gente acessa o Resenharia. O Resenharia. Né? Semana que vem eu volto. Isso, no meu Yaranda Barbosa. Não tem muito o que inventar, né, Georgia, com esse nome? Não. E aí você me encontra no Instagram e tem lá, né, em meio às publicações, existe o Resenharia. Que semana que vem eu volto com mais um episódio, já adianto, vai ser sobre mais uma escritora africana, tá? Vai ser sobre uma escritora egípcia, que eu vou trazer, tá? Semana que vem, na próxima quarta-feira. E o Salomé? Como a gente faz para ter acesso a Salomé? Você pode também comprar pelo site do Mirada ou diretamente comigo. Tá? Ou quem tiver conta na Amazon também pode adquirir Salomé, tá? Muito bacana. Diretamente comigo, o envio ele pode acontecer até no mesmo dia, dependendo do horário que você compre. E se você mora nas imediações aqui de Paulista ou Olinda, também pode chegar no mesmo dia. Então, a entrega pode ser no mesmo dia.
Mas se eu estiver em Portugal nesse momento, também recebo pela Amazon. Recebe, porque eu já enviei, mas eu já enviei daqui da minha própria casa para Portugal e chegou. Maravilha, maravilha. Outra coisa que eu quero perguntar, para quem quer conhecer o seu trabalho acadêmico, o seu trabalho de crítica, o que pode fazer, por onde deve procurar? Pode me procurar também pelo Instagram, mas eu tenho meu site, que se chama yarandabarbosa.com.br. É tudo com meu nome para não ter problema. Sim, claro. E aí, lá no meu site tem o acesso também, que você pode ter para Salomé. Você tem o link também do vídeo e do texto escrito do Resenharia, porque o Resenharia tem o vídeo e tem a parte escrita também. Então, tudo que você quiser saber sobre mim, você pode encontrar lá no meu site, yarandabarbosa.com.br. Maravilhosa. Então, olha, mais uma vez, muito obrigada. Viva o Mulherio das Letras, Portugal, Recife e língua portuguesa em todo o planeta. Existe Mulherio das Letras até agora chamado Mulherio das Letras na Lua. Não estamos para brincadeiras. Gente, muito obrigada, esse espaço maravilhoso, um espaço extremamente necessário. Eu queria só terminar com um poema de Babs Regina, que também está no Artemísias, Vozes de Libertação. Exatamente. Eu já agradeço, que é para a gente encerrar, você recita e a gente termina aqui. Ótimo. Gente, muito obrigada, viu? Muito obrigada. Estou muito feliz por esse espaço, por esse momento. O poema se chama Doloroso, aliás, se chama Doloso, Doloroso, Dolorido, e a autoria é de Babs Regina. Ao sentir o teu corpo no meu, ao sentir o teu cheiro se misturar com o meu, ao sentir o teu desejo, eu tive nojo, medo. Medo de sentir o teu corpo contra o meu, contra a minha vontade. Nojo do seu cheiro, medo do teu desejo indomável que não teve jeito do meu corpo fugir. Não teve jeito de separar o teu corpo do meu, não teve jeito de tirar o seu cheiro da minha carne, não teve jeito de saciar o teu desejo, mesmo eu estando sonolenta, adormecida, dopada, mesmo eu dizendo não, implorava para que não. Ah, mas foi só um beijo que fui obrigada a dar, um beijo sufocante que rasga a alma, uma alma que clama por outro corpo, porque este que vejo no espelho não é meu. O que vejo é um corpo que foi violado, invadido, um corpo invadido, dilacerado, um corpo que permanece com aquele cheiro, um corpo que não quer ser mais visto e nem muito menos capitalizado. Um corpo que mesmo com o passar dos anos ainda treme de medo, ainda sente o cheiro, medo do espelho, medo do cheiro, medo do desejo, medo do homem. O meu corpo, nosso corpo, tem lembrança de um outro corpo se pondo contra o nosso corpo. E ainda querem dizer que o estupro é culposo? Então, muito obrigada. A gente que agradece. Olha, meu abraço internacional, daqui até a Lua, até a próxima, até breve. Para todo mundo que fica aqui com o Mulherio das Letras Portugal, a gente ainda dialoga nesses 4 dias intensos de trocas literárias com mulheres do mundo inteiro. Um abraço grande, Aranda Barbosa. Tchau, obrigada. Tchau, valeu.